Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sou Felipe Rocha e hoje galera eu quero comentar com vocês sobre a novidade aí do momento, né, que é um novo modelo da Anthropic, que é o Fable 5, né. Muita gente tá falando desse modelo aqui no YouTube, então vou também dar minha opinião aqui como programador, tá? Mas se você gostar do conteúdo, não deixe de deixar o seu joinha aqui embaixo, seu comentário, se inscrever no canal, porque isso ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas e você assim me ajuda também a continuar trazendo conteúdo semanal aqui para você, tá? Galera, vamos lá. A Anthropic aqui anunciou esse modelo, tá? Esse Claude Fable 5 e esse Claude Mythos 5, né? Se você não lembra, esse Mythos aqui é aquele modelo que a Anthropic disse que era inteligente demais para ser lançado, né? Porque traria riscos à humanidade, né? Eu desconfio muito desse tipo de afirmação, até porque a Anthropic é uma empresa que está quase fazendo o IPO, é a empresa de IA mais valiosa do mundo, e é óbvio que eles querem falar que o produto deles é tão bom que ninguém pode testar o produto deles, né? Mas, enfim, galera, vamos lá. Resumindo para você aqui esse artigo que tenho certeza que você não quer ler, porque se você quisesse ler, talvez você não estaria aqui nesse vídeo, mas tá tudo bem, eu li, eu resumo aqui para você. Em essência, galera, é o melhor modelo aqui que eles já lançaram, né, para o público geral. É de última geração em praticamente todos os benchmarks, então o benchmark tá assim, ele tá acima de todos, né? É um modelo que tá de classe, na mesma classe do Mythos, que é aquele modelo, né, que eu falei pra vocês, que é um modelo bizarro, segundo a Anthropic, que nem pode ser lançado para nós, meros mortais. Então é um modelo muito bom, né? Em essência é um modelo muito bom. E a Anthropic veio com aquele papo também, que é um modelo tão poderoso que traz riscos. Então, sempre que você ali vai pedir pro Fable 5 para ele, por exemplo, atuar na área de cibersegurança, hacking, etc., ele não atua para você, porque traria risco, segundo a Anthropic, ele joga isso pro Opus 4.8. Quando você tenta destilar o modelo, né, enfim, vamos supor que você quer copiar o modelo. Você tenta destilar ele, de alguma forma, com os prompts meio malucos lá. Ele também joga pro Opus 4.8. Então tem algumas medidas aí. Então você pode perceber que talvez você esteja usando o Fable 5 e aí o Claude Code te joga pro Opus 4.8, tá? Galera, sobre os benchmarks, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Realmente ele é melhor do que o Claude Opus 4.8, vamos comparar com o Opus 4.8, né? Então se a gente pega aqui Agentic Code, a gente tem um ganho de 10% aqui nesses benchmarks, em média, né? Então é um ganho, assim, alto se a gente comparar como que foi a evolução entre, por exemplo, o Opus 4.7 para o 4.8 e assim por diante. 10% é um ganho interessante, um ganho alto, tá? Falou aqui de engenharia de software também, então obviamente, né, ele é melhor, né? E aqui uma coisa que me chama atenção, galera, é o seguinte, porque é claro, né, que é um modelo melhor, mas nós, como meros programadores, que não temos um orçamento infinito, como os engenheiros aqui da Anthropic, como a galera da Uber lá, que na verdade não é tão infinito mais, porque a Uber queimou todo o orçamento de IA do ano inteiro em 4 meses, né? E ela já está, assim, freando o uso de IA, como outras empresas também estão fazendo esse mesmo movimento. Enfim, né? Talvez você tenha visto essa notícia aqui, mas a Uber queimou todo o orçamento dela que estava por ano inteiro de IA, ela queimou em 3 meses, em 4 meses com Cloud Code. Então, eles não têm dinheiro tão infinito assim, né? Mas enfim, é óbvio que é melhor. Mas, cara, o custo me assustou um pouquinho. Porque, cara, olha só, né? O Opus 4.8, ele tem aqui, ó. Ele tem um custo no high aqui, no effort high, né? Que você consegue configurar o seu modelo aqui no Cloud Code, você não sabe. Se você abrir aqui o seu Cloud Code, tá barra model, você consegue com as setas aqui da esquerda e da direita mudar o effort aqui, tá vendo, ó? Então, quanto maior o effort, o máximo é esse max. Quanto maior o effort, mais ele vai analisar o prompt, vai analisar internamente ali se a resposta está certa, vai ter mais reasoning, né? Vai demorar mais, vai analisar mais, vai, entre aspas, pensar mais, né? E, consequentemente, o resultado, teoricamente, é mais confiável. Então, você pode ajustar aqui, mas olha só, galera, se a gente pega o Fable 5, né? Cara, olha só, ele custa aqui no high, ele custa $10 aqui. Isso aqui é o custo por tarefa estimado, tá? Então, ele custa $10 por tarefa. O Opus, ele custa 5, então a gente tá falando do dobro do preço. Aqui no Max, cara, mesma coisa, ó. O Opus 4.8, ele custa $10. Interessante que o X-High, ele custou mais do que o Max, né? Interessante isso aqui. Mas, enfim, ele custa $10 e o Fable, ele custa 20. Então, assim, é o dobro do preço pra, teoricamente, galera, 10% em média de ganho, né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui dos benchmarks, cara, é isso. É em média 10% aqui de ganho aqui. Tem benchmarks que tem um ganho ainda menor. Esse benchmark aqui, ó, de Frontier Code,
ele realmente deu uma diferença bem maior. Então, por esse benchmark, valeria a pena. O success rate foi bem maior, né? Foi mais do que o dobro. Então, por esse benchmark aqui sozinho, valeria a pena, né? Porque, se a gente está falando de um modelo que é o dobro do preço, ele teoricamente tem que ser o dobro, tem que ter uma performance o dobro melhor, 2 vezes melhor, para valer a pena, certo? Só que assim, galera, pelo que eu usei esse modelo, realmente, em tarefas longas eu percebo que ele tem um melhor desempenho, né? Mas, pelo que eu usei, tá, galera? O modelo saiu há pouquíssimo tempo. O modelo saiu 9 de junho, eu tô gravando esse vídeo dia 10. Porque o YouTube funciona assim, eu tenho que gravar rápido, né? Senão vocês não assistem. E tá tudo bem, é assim que funciona mesmo. Mas enfim, percebi assim um ganho tão expressivo para justificar o dobro do preço. Tá, galera? Esse é o ponto. Claro que é um modelo melhor. Não vou falar para você que é um modelo pior. Tá? Eu percebo que ele erra menos. Eu percebo que é um modelo melhor. Né? Enfim. Mas, cara, o dobro do preço é complicado. Né? O custo aqui por tarefa realmente é complicado. Né? Claro que se você tem um orçamento aí realmente infinito, você trabalha em alguma Big Tech aí, tem um orçamento infinito para IA, é outros 500. Mas a gente aqui, que paga o Cloud Code, que paga os nossos planos, eu iria com um pouco mais de cautela, assim, em usar esse modelo por enquanto. Porque, mais uma vez, turma, é o dobro do preço. Tá? Literalmente o dobro do preço. E eu não vejo isso sendo justificável ainda, tá? Claro que eles vão otimizando o modelo, tal, vai ficando mais barato. Tanto que esse modelo aqui ele já é mais barato do que o Mythos, que saiu há um tempo aí, que na verdade que não saiu, né? Que a Anthropic disse que desenvolveu e tudo mais, que não ia lançar para o público geral por motivos de segurança. Mas, enfim, galera, é um modelo melhor, mas eu teria cautela em usá-lo se você não tem dinheiro infinito, basicamente, tá, galera? É um modelo realmente muito bom, mas muito caro, se a gente comparar com outras alternativas como o Opus 4.8 da própria Anthropic. Legal? Então é isso aí, galera. Vamos pra cima. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo seu feedback. Se você tá usando o Fable 5, comenta aqui também o que você tá achando. Se você também tem essa percepção que eu tenho, que é um modelo melhor sim, mas que o dobro do preço não justifica a gente migrar para ele, sair do Opus 4.8. Claro que, galera, para tarefas mais complexas, né? Você quer criar um plano, você quer analisar um codebase muito grande, você aceita pagar um pouco mais para ter um planejamento mais bem feito, e aí você joga a execução do planejamento para o Opus ou para o Sonnet. Beleza? Mas é o dobro do preço do que você pagaria ali no Opus. Então tem que fazer essas ponderações. Mas enfim, se você curtiu, deixe seu joinha, comentário, se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. E se você quer aprender mais sobre inteligência artificial e se tornar um arquiteto de software, eu convido você a conhecer a nossa pós-graduação em arquitetura de software com IA. O link está aqui na descrição. E se você já deve pleno ou sênior aqui no Brasil e quer internacionalizar sua carreira, ganhando em dólar ou euro, trabalhando para empresas americanas, europeias, remotamente aqui do Brasil, te convido também a conhecer o Global Developers Club, o nosso programa de acompanhamento que leva você até essa vaga global em até 6 meses, tá? O link de ambos está aqui na descrição. Fechado? Então é isso aí, turma. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, valeu.